E aí galera, sou James Leandro do canal Falando de Tudo um pouco, né? E hoje nós estamos passando aqui para falar um pouco sobre 7 coisas que destroem o casamento, 7 coisas que destroem um casamento. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. A primeira delas é a falta de comunicação. A primeira coisa que destrói um casamento, uma relação de uma pessoa, é a falta de comunicação. Uma relação, se não houver comunicação, um bom diálogo, você não vai ter êxito, né? Um casamento, nós sabemos que é uma junção de duas pessoas que elas têm que querer estar juntas e ficar juntas. A segunda coisa que destrói um casamento é esconder as coisas um do outro. São pessoas casadas que são casados, mas esconde as coisas no outro, esconde o que comprou, esconde outras questões um do outro. E no casamento não deve haver segredo. A Bíblia diz que se tornarão dois uma só carne, os dois serão uma só carne. Mas agora não é mais individual, não é mais eu, agora é nós, né? Então você tem que estar inserido nesse contexto. E a terceira coisa é não perdoar o outro, né? Tem casais que têm problemas de discussão e não consegue perdoar o seu cônjuge, não consegue liberar o perdão para a pessoa com quem você está. Então a terceira coisa que destrói um casamento é não perdoar. É quando você não perdoa a outra pessoa, quando você tem um problema e você não consegue perdoar a pessoa. Lembrando a vocês que perdão é uma questão de querer, é uma questão de atitude. O perdão não é uma coisa mágica que acontece de repente. Você tem que querer perdoar, você tem que reconhecer que você precisa pedir perdão a outra pessoa. A quarta coisa que destrói um casamento é a insegurança. Ninguém gosta e ninguém quer ter uma pessoa insegura ao seu lado, insegura em qualquer aspecto da sua vida, inseguro na vida conjugal, inseguro na vida profissional, inseguro na vida ministerial. Ninguém quer ter uma pessoa insegura ao seu lado. Então a quarta coisa que destrói um casamento é a insegurança. Ninguém quer alguém inseguro, alguém cheio de desconfiança, cheio de insegurança. Você tem que estar convicto e seguro daquilo que você daquilo que você faz e daquilo que você vive, né? Você tem que ser seguro. A quinta coisa que destrói um casamento são as mágoas. Relacionamento onde as pessoas guardam mágoa. A pessoa teve um problema com a outra pessoa, mas não perdoa a pessoa. Então a quinta coisa que destrói um casamento são as mágoas. Tire as mágoas do meio do seu casamento, do seu relacionamento. Um relacionamento com mágoas, ele não vai adiante, certo? Essa é a quinta coisa que destrói o relacionamento. Não entre por esse caminho de guardar mágoas. Sempre procure conversar, sempre procure perdoar, sempre procure resolver as questões que surgiu, no meio de vocês, para que não haja mágoas. A mágoa é uma das coisas que destrói, é a quinta coisa que destrói o casamento. A sexta coisa que destrói um casamento, um relacionamento, é a raiva, o ressentimento. Tem pessoas que é casado com outro e tem raiva, tem ressentimento. É por isso que muitos casamentos têm esfriado, muitas relações têm esfriado, têm acabado. Há pessoas que vivem dentro do mesmo lar, mas não vivem mais como um casal, na sua comunhão, na sua relação. Então a sexta coisa que destrói um casamento são as raivas e os ressentimentos. Procure tirar as raivas e tirar os ressentimentos do meio da sua relação, do meio do seu casamento, do meio do seu relacionamento. Essa é a sexta coisa que destrói um casamento, as raivas e os ressentimentos. Lembre-se, a pessoa, ela é o seu par, o seu cônjuge, ela não é um adversário seu, ela não é seu adversário, sua adversária, para você sentir raiva e essas coisas. Então, a sétima coisa e última e não menos importante que destrói um casamento é o excesso de mídia. É uma coisa que tem acontecido muito em nossos dias, o excesso de mídia. O que é o excesso de mídia? O excesso de TV, o excesso de celular, o excesso de computador, o excesso de redes sociais. Então, o excesso de mídia, ele destrói o casamento. Por quê? Porque enquanto você está conectado com as pessoas de longe, você está se afastando das pessoas de perto, de pessoas que estão perto de você, que estão ao seu lado, que querem a sua atenção, que precisam da sua atenção. Então o excesso de mídia
um excesso de mídia exacerbado, um excesso de mídia exagerado, ele esfria e destrói o relacionamento. Fique atento a essas 7 coisas que destroem um relacionamento, para que o seu relacionamento não seja destruído, para que você tenha um bom relacionamento, uma boa relação, para que você tenha uma boa comunhão entre você e a pessoa que está contigo. Então fica aí, essas são as 7 coisas que destroem um relacionamento, que destrói o casamento. E se inscreve em nosso canal aí, deixa o seu like, nos ajuda aí a divulgar esse conteúdo aí. Valeu!